Olá, criancinhas! Mais uma semana passou, Titio Magosto está na área again. Tudo bem com vocês, criancinhas marotas, hein? Espero que esteja tudo em ordem. Ai, 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 final de semana emocionante, criancinhas. Confesso que faltou muito pouco para Titio Magosto chorar. Sim! Para quem não sabe, esse final de semana, mais precisamente sábado, teve um evento aqui em São Paulo, ali no Parque do Ibirapuera, né? Que fica mais ou menos próximo aqui de onde eu moro. E teve um tributo ao Ayrton Senna, né? Quem me acompanha aí nas mídias sociais sabe que eu gosto muito de corrida, de Fórmula 1 e é óbvio que as pessoas da minha geração, né? Quem tem os seus 40 anos ou mais aí, não tem talvez outra referência ou enfim, da Fórmula 1, né? Do mito que foi o Ayrton, né? E esse final de semana teve lá o evento onde eu tive a oportunidade de chegar muito, mas muito pertinho, não morra a caneta, muito pertinho dos carros icônicos da Ayrton, né? A Toleman, a Lotus, enfim, eu sei que esse não, o propósito não é o objetivo do canal, mas quem quiser matar a curiosidade, dar uma olhadinha no evento aí, eu fiz alguns vídeos, tá lá no meu perfil pessoal, né? Tá lá à vontade para quem quiser ver. Pensa numa criança feliz. Ah, meu Deus do céu, do céu, do céu. Foi uma máquina do tempo. Enfim, vamos que o assunto do canal é mergulho. Titio Magosto, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades. Mais uma semana aqui conversando com vocês. Esperando, é óbvio, aquele like, aquela curtida, comenta, compartilha, bate papo, discute comigo. Concorda com o que eu falo, não concorda com o que eu falo, briga comigo, faça bullying, mas enfim, estamos aí disponível para bater o papo, tá bom? Lembrando, galera, que aqui em cima ó, tem os cartões com os vídeos relacionados da semana, né? E aí tem acesso do meu site, enfim, de outros vídeos, clicou aqui nos cartões, acessou, tá super fácil de saber quem eu sou, entrar em contato, mandar mensagem, trocar uma ideia, enfim. Quem já faz isso sabe que normalmente durante a semana eu respondo muito rápido, final de semana nem tanto, mas eu ainda assim respondo todo mundo, tá bom? E o vídeo dessa semana veio da ideia de um bate-papo que eu tive com uma pessoa semana passada, né? Mais precisamente o Lennon. É Lennon? Cadê? Que eu perco. Leno, não é Lennon. Leno Fernandes, que me mandou umas mensagens, estava com algumas dúvidas, a gente bateu um papinho rápido, trocamos umas ideias, me deixou um pouco preocupado, vou dizer já o porquê disso, né, que é o tema dessa semana, mas rendeu pelo menos um tema bacana para a gente discutir, para colocar a luz em cima do tema, né, e para ver o que a gente pode fazer para melhorar com isso. Para vocês entenderem um pouco do contexto da coisa, né? Eu fiz um vídeo onde eu falava sobre uma manobra de compensação, que é uma manobra Frenzel, né? Que eu ainda faço até uma piadinha com Frozen, né? Livingstone, enfim. E basicamente essa manobra consiste em fazer equalização das orelhas, né? Sem precisar pinçar o nariz, porque se a gente pinça o nariz, a manobra muda, chama manobra de valsalva. Essa que a gente compensa sem usar o nariz pinçado, manobra Frenzel. Eu falei um vídeo inteiro sobre isso, se vocês quiserem ver depois, só clicar aqui em cima, que o vídeo aí está relacionado e vocês podem entender um pouco melhor do que eu estou falando. E aí, o Lennon me falou assim: Titio Magosto, eu estou com dificuldades para compensar meu ouvido e eu queria entender um pouco mais se tem um tampão, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E é óbvio, gente, quando eu
converso com qualquer pessoa que me fazem perguntas específicas, perguntas pontuais, como essa do Lennon, eu procuro entender um pouquinho mais do que está acontecendo, o porquê que está chegando nessa pergunta, né? Para, de repente, eu poder dar uma orientação mais adequada, de repente, se eu não souber, eu me informar um pouco melhor, ou de repente, se não for da minha capacidade intelectual, da minha capacidade profissional, eu posso indicar, de repente, uma outra pessoa, amigos, colegas, contatos, enfim. E assim eu fiz. E aí eu quis entender um pouquinho do Lennon, né? Se assim, não, por que seu ouvido dói, né? Porque entra água. Ele falou, não, mas entra água porque não tem porta, tem que entrar água mesmo, né? Aí ele falou assim, não, motitinho a gosto, porque eu trabalho com mergulho, aí depois de 60 mergulhos eu começo a passar mal, meu ouvido dói, segundo ele a água seca, o sal fica lá dentro, incomoda. Eu falei, calma, 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 para tudo. Quantos mergulhos você faz por dia? Ele falou, não, tio, 60 mergulhos por dia. Aí eu já falei assim, não. Tirei até o óculos na hora, né? Tirei as ramelas. Eu falei assim, não é possível. Eu não li certo. Ele deve ter digitado errado. Deve ser 6 mergulhos por dia. Até aí normal, né? Não é pouco, mas normal. Eu já fiz isso enquanto eu estava fazendo os meus estágios. Cheguei a fazer 7, 8, 9 mergulhos por dia, que já é um volume de mergulhos altos, que já é exaustivo, né? Se você faz isso 1, 2, 3 vezes por semana, já é cansativo. Se você faz isso num período que prolonga, né? Fica mais cansativo ainda, né? Aí eu perguntei, Lennon, você me falou 60... Lennon, não é Lennon, é Lennon. Lennon é os Beatles. Eu falei, Lennon, 60 mergulhos dia? Ele falou, sim, tio Augusto, eu faço 60 mergulhos dia. Eu falei, não entendi errado. Para tudo. Eu falei, Lennon, desculpa eu te perguntar, perdoa se eu estou sendo invasivo, mas o que você faz para eu fazer 60 mergulhos por dia? 60 mergulhos dia. Eu falei assim, não, tio Magosso, é que eu trabalho coletando pesca e trabalho coletando lagosta e coletando, me perdoa, Leno, que eu esqueci os detalhes, mas enfim, coletando alguma outra coisa ali. Eu falei, cara, 60 mergulhos no dia não tem milagre, né? Que eu possa te indicar ou que eu possa sugerir que o seu corpo não vai reclamar, né? E aí, eu conversando, fui entender, né, que ele fazia mergulho, não mergulho scuba, não é um mergulho autônomo que a gente faz, né, que é com um cilindro nas costas, mas sim aquele mergulho dependente, né, onde tem um compressor de ar no barco, tem um cabo ali, um umbilical ali que fornece o ar para ele e nessa rola os mergulhos, né? E aí eu disse para ele que eu fiquei bastante preocupado com essa informação que ele tinha me passado. Quem sou eu? Mas enfim, sugeri, pedi para que tomasse cuidado, para que respeitasse as regras ali dos mergulhos descompressivos, né? De repente se informasse um pouco melhor com mergulhadores técnicos e profissionais como fazer esses mergulhos com segurança e assim vai. E aí depois que a gente conversou, que nós trocamos mensagens, na verdade, né? A gente não se falou, isso ficou na minha cabeça um tempo, né? E confesso que a ideia não dissipou. Normalmente eu converso com as pessoas, a gente troca uma ideia ali, aí o papo dissipa, vida que segue, né? Mas eu confesso que isso ficou me incomodando, realmente fiquei um pouco preocupado, né?
mesmo que eu não conheça, só o fato de ter chegado a mim, é, indiretamente eu me senti responsável por essa situação. Mas enfim, e isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, puta, eu lembro que em algum momento da minha vida, não recente, mas um pouco mais no passado ali, eu lembro que um jornal havia feito um documentário sobre isso, né? Ou havia feito uma reportagem sobre isso e a ideia ficou ali martelando na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar, eu não consegui achar essa matéria, eu não consegui achar essa reportagem, pelo menos nas pesquisas que eu fiz no YouTube, mas eu achei matérias impressas que já não de agora, os registros que eu consegui levantar, o mais antigo é de 98, e infelizmente o que eu consegui apurar, o que eu consegui levantar até agora, não me deixou menos preocupado, né? Porque no Nordeste brasileiro aqui, mais especificamente onde tem uma incidência maior, pelo menos nos lugares que eu pesquisei, como a Folha de São Paulo, por exemplo, que teve uma matéria bem grande, teve uma outra matéria ai meu Deus, do Tribunal Superior do Trabalho, aí teve uma outra matéria do IBAMA, enfim, né? Aí eu fui juntando, compilando essas informações. Gente, os números me deixaram mais preocupado ainda, porque em 98, posso estar enganado, tá? Mas o primeiro estudo que se levantou a respeito disso, na última década, ou seja, de 88 até 98, haviam morrido mais... Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Haviam morrido mais de 200 pessoas fazendo esse tipo de trabalho. De agosto, 200 pessoas. Se fosse uma pessoa, já seria extremamente preocupante. De 98 para cá, os números aumentam. Os números aumentaram. Eu falei, meu Deus do céu. Né? E além disso, não só as fatalidades que a gente teve, mais de 300, 400 pessoas que tiveram essa fatalidade de morrerem fazendo esse tipo de trabalho, tão grave ou tão preocupante quanto é o número de pessoas que ficaram sequeladas em função da doença descompressiva. Né? Se na última década foram 300, 400 pessoas, a quantidade de pessoas que tiveram com problemas com doença descompressiva passa dos 4 dígitos. Mais de 1.000 pessoas ficaram paralisadas nessa região do Nordeste, especificamente pelas matérias que eu vi ali, em função disso. Né? E aí você começa a levantar as informações e o negócio vai ficando cada vez mais tenso, o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Uma justificativa que eu li ali na matéria é que pela escassez das lagostas, mariscos, sei lá exatamente o que além das lagostas, que ficaram cada vez mais em águas mais profundas, né? As pessoas, em questão de barateamento da operação, optaram por essa modalidade de compressor a bordo dos barcos, mas não pensem que todos os compressores que estão lá disponíveis para esse tipo de trabalho são com finalidades específicas para mergulho. Muito pelo contrário, qualquer compressor é usado para fazer esse tipo de trabalho. E nós, profissionais de mergulho, sabemos que para você encher um cilindro, por exemplo, ou para você poder respirar um ar que seja direto de um compressor, não é qualquer compressor, né? Tem toda uma estrutura, tem toda uma cadeia de filtros que precisam
ser levado em consideração, primeiro, para não intoxicar o mergulhador durante o mergulho. De repente, se você inalar um diesel acidentalmente ali a 10, 20, 30 metros de profundidade, só por isso já é um perigosíssimo, né? Além disso, um volume grande de mergulhos, 60 mergulhos num dia, né? E não foi exagero não, porque pelas pesquisas que eu vi, eu cheguei a números similares a isso. Torna a coisa mais preocupante, né? É óbvio que a gente precisa se sustentar, a gente precisa ter a nossa renda de alguma maneira, né? Mas muitas vezes, muitas vezes alguns profissionais, eu vou chamar de profissional aqui, mas tipo meia boca, né? Algumas pessoas que trabalham com isso, eu vou mudar, não vou chamar de profissionais, não tem, às vezes, nenhum preparo técnico de mergulho, não são mergulhadores. É herança familiar. Alguém aprendeu a fazer de um jeito e passou aquilo para outras pessoas e isso foi se perpetuando, né? E a consequência disso é esse número enorme, esse número obsceno aí de doença descompressiva e de fatalidades, né? Eu gostaria... Escutem os sinos da igrejinha, seria isto um aviso, uma anunciação? Espero que sim, galera, que seja um toque divino para a gente levar isso à luz, né? E tomar cuidado com as coisas que a gente faz, porque não só no mergulho, mas de repente em outras atividades que a gente não tem um preparo específico, que a gente aprendeu de alguém que não seja profissional. Será que eu estou fazendo isso da maneira correta? Será que eu estou fazendo isso da maneira certa? E principalmente, será que eu não estou me colocando numa situação de risco? Né? Porque quando acontece uma fatalidade, por si só a fatalidade já é chocante, né? Mas, além disso, a gente tem um pai, uma mãe, uma família, um amigo, uma namorada, uma esposa, que além de tudo isso, participa desse momento que nossa, eu não consigo mensurar uma situação dessa, né? Mas, enfim, galera, o recado que eu quero dar essa semana se chegar em algum outro profissional, ou enfim, se chegar em alguém que escute o que eu tenho para dizer, vamos tomar cuidado, vamos se preparar, porque o que eu gosto de dizer, que isso para mim tem uma sonoridade assim, casa, família, que o tão importante, tão gostoso da gente ir e fazer, e ver, e curtir, e aproveitar, ou até mesmo trabalhar, é o poder voltar para casa bem, tranquilo, e ter a oportunidade de fazer isso que a gente ama, que a gente gosta cada vez mais, um outro dia a mais, e assim vai. Tá bom? Então, gente, esse é o recado da semana. Um beijo grande para vocês, um abraço forte para todo mundo. Não esqueçam de dar os likes, os comentários, compartilhar os vídeos e vida que segue. Tá bom? Fui, galera!